Aqui a gente vê a origem de um riacho, do que poderia ser um riacho, feito no caminho do gado. Então o casco do animal vai soltando o solo que existiu aqui e vai criando essa calha para onde escorre as águas, que ao se chocar com esse chão duro, a gente vai até dar uma peixeirada aqui no terreno para ver que tem lugar que a peixeira não entra porque não tem solo. É o subsolo rígido, duro, onde a gente vê essas pedrinhas. Já são centenas de anos, não digo centenas, dezenas de anos que esse terreno está mantido nu. E o solo desapareceu. O solo está virando areia aqui, nesse riacho que foi criado na depressão do terreno. Depressão essa gerada pelos cascos dos animais, que andam sempre em linha reta. Em linha reta eu não digo, mas um atrás do outro, arrancando o solo com os cascos. E aí tem lugar que a gente bota a peixeira e a peixeira não entra, porque é duro, feito pedra. É duro, feito pedra, porque não tem solo. Aí é o subsolo. E o subsolo é tão duro que nem a água consegue arrancar parte dele. E aí o riacho se manteve raso. Não aprofundou muito, a água não consegue tirar, porque a água não consegue tirar esse chão duro. Arrancou o solo, que era onde estava 98% das raízes das plantas, é no solo, porque o subsolo não permite, é duro. A raiz não consegue se estender, penetrar no subsolo duro, rígido. E o resultado é um desastre. Quer dizer, o solo é que é o quarto elemento da natureza, não o subsolo. Então o solo é o único elemento dos quatro elementos que está sob nossos pés. Da mesma forma que nós, animais, destruímos o solo, o homem, por ser um ser inteligente, ou pelo menos deveria, ele pode criar o solo ao bel prazer, de acordo com a necessidade da sua lavoura. Mas aqui é o contrário, é só tudo que se faz aqui é para eliminar o solo. Foi eliminado o solo aqui, que se transformou em areia, que vai sendo levado pelas enxurradas para as baixadas e para os riachos, criando uma grande camada de areia no riacho e assoreando os açudes. Tem riacho aqui que a cada quilômetro de comprimento tem um açude. Aí nenhum enche com a quantidade de chuva e todos secam ao mesmo tempo na hora que mais se precisa da água. Então isso é uma política ambiental que vem ainda, digamos, não podemos dizer que veio do índio, porque o índio não tinha ferramenta para fazer agricultura. O homem hoje tem o trator, a máquina, que arranca as plantas pela raiz e toca fogo em tudo, e tudo vira cinza, carvão, fuligem e fumaça, e o solo não pode mais responder à necessidade de nutrientes que a lavoura do homem precisa. E o resultado é que há lugar do Brasil onde você pode produzir 2.500 quilos de feijão por hectare, e aqui você não produz 1.000. Mesmo sendo feijão macaça, uma planta que tem um grande tempo de reprodução. Por exemplo, o feijão começar a botar flor hoje, vagens, o homem apanha, dentro de 8 dias bota mais, durante pelo menos uns 80 dias você está colhendo feijão macaça, sempre, toda vez que vai lá tem vagens para ser colhida. Enquanto isso que o outro feijão, por exemplo, que a gente chama feijão de arranca, como o carioquinho, o feijão preto, quando a pessoa colhe, arranca a planta e ela não tem mais produção. É por isso que o feijão macaça é preferido aqui, embora preferido para plantar, mas não é preferido para se comer, porque não é um feijão nutritivo. Como se sabe, o feijão macaça não serve para preparar determinados alimentos, como por exemplo feijoada, que só se faz com feijão preto, ou com outro feijão, o feijão de arranca,
E o termo arranca aqui significa que quando você colhe, ele acaba. Não tem mais produção. Porque arranca o pé de feijão, o feijoeiro arranca na colheita. Diferente do feijão macaça, que vai se produzir por muitos dias. E produz muito porque é o chamado feijão de corda. Ele se estende e cobre toda a área plantada. Mesmo que você coloque um feijão, um feijoeiro, em 4 metros quadrados. E ele pode produzir 1 quilo de feijão macaça em 4 metros quadrados. E é muito pouco ainda, porque como a gente disse, existe lugar, área, sub-regiões aqui do Brasil, e até do Nordeste mesmo, como é o caso das regiões no Maranhão, outras áreas da Bahia, do Piauí, onde se produz muito feijão, o chamado feijão de arranca, que é o feijão valorizado, que o mundo inteiro come. Enquanto que o feijão macaça é só preferido pelo nordestino por ser um feijão que não tem, vamos dizer assim, substância suficiente para alimentar como uma refeição básica, para alimentar um ser humano, porque se diz que ele é fraco, não tem substância para alimentar a gente. E a gente sabe, por exemplo, a soja, que é outra leguminosa, também colhe-se, na hora de arrancar, desaparece. Colhe-se e arranca. Colher significa arrancar o pé de soja. E a gente volta aqui a cutucar o chão, duro que nem pedra. Aqui nem entra raiz, nem entra água. É absolutamente impermeável. Então não pode contribuir para a conservação da água da chuva que se precipita aqui. E por ser uma área inclinada, como a gente está vendo, escorre toda a água que bate aqui, 90% ou 9% da água que se precipita aqui, escorre para as baixadas, para assorear os riachos e os açudes. E vai levando todo esse imundício que vai se acumulando no reservatório, criando uma água grossa, fedorenta, que não tem serventia. Porque se você bota uma água dessa do açude, uma água grossa dessa, com mais de 80 elementos químicos, orgânicos, físicos, estranhos à água numa planta, ela vai bloquear os poros de respiração, transpiração e fotossíntese, se botar na planta. E se botar no chão, ela é tão grossa que somente a parte que é água, na realidade, vai ficar nas raízes. O resto vai criando uma crosta na terra, daquela matéria orgânica dissolvida nela, que não entra no solo, não entra na porosidade do solo, e vai criando uma situação que quando vem o verão seco, vira aquela tapioca de matéria orgânica que a planta não consegue colher dela, não consegue tirar dela, que na realidade matéria orgânica é que alimenta a planta. Matéria orgânica tem não só a parte do vegetal, mas também os micro-organismos que estão criando lá um sistema de humus que é muito fértil, que é a principal nutrição de plantas. Mas ela não consegue tirar porque seca. Essa composição que a gente diz que veio da água vai criar uma crosta grossa e a raiz não consegue tirar nada dela sem água. Então, raiz, a parte radical, é que colhe os nutrientes minerais e a água do solo. Enquanto que se você colocar na planta, como a gente disse, essa gorda, essa sopa, a planta não vai respirar, não vai transpirar. Então a água da chuva é que traz benefício sim, total, para as plantas, porque ela vem de cima. 1 litro de água pesa 1 quilo. E quando bate na planta, no corpo da planta, vai desobstruindo os poros para a transpiração. Mas a gente volta a mostrar aqui como o terreno é tão duro, seco, que mesmo tendo chovido aqui, ele está seco. Não molha. Não molha. Não consegue, está totalmente seco na superfície.
Enquanto que onde tem solo a gente vê que está molhado. É uma coisa que a gente deveria saber, porque todos nós comemos, nos alimentamos, e como a gente sabe, tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Não tem outra opção. E aí a gente vê que tudo foi arrastado com um açude que está aí na frente. E ali vai criando aquela sopa, que não é água, grossa, fedorenta, que não serve para se beber, nem para irrigar a planta. Mas quem vai mudar isso? O homem vem isso aí há 100, 200 anos, fazendo tudo igual. E aí a Terra está morrendo, a gente chama a Terra aqui planeta, por conta desse comportamento involutivo do homem, principalmente aqui nessa área do Brasil. E o resultado é que o homem passa fome com tanta terra, onde poderia produzir seu alimento abundantemente para ter qualidade de vida.